Hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência em viver praticamente aí 11 anos em isolamento. No ano de 2010, eu vim, infelizmente, a perder minhas duas pernas. E o que acontece? Eu não sabia como lidar com esse meu novo corpo, por assim dizer. Eu perdi as minhas pernas e no primeiro ano, né, que foi o ano de 2010, eu ainda não podia colocar prótese por um fator financeiro, porque as próteses na época que eu consegui, e elas eram próteses muito baratas, eram próteses que tinham uma qualidade muito ruim. E aí eu tinha que esperar até mais ou menos uns 11 meses até o momento para que eu pudesse colocar as próteses, porque eu tinha que esperar, eu tinha que fazer a fisioterapia, eu tinha que esperar toda a cicatrização das coxas. E no ano de 2010, para mim, eu acho que foi um dos piores, assim. Por quê? Porque como eu não tinha a prótese para tampar aquele vazio, né? Então eu não conseguia sair de casa, eu só saía para ir ao médico. Então dava para me contar nos dedos as vezes que eu saí no ano de 2010 de casa, que eu acho que foram vou colocar aí umas 8 vezes por alto, assim. E eu lembro que quando foi no final na verdade, no início de 2011, eu coloquei aquelas próteses, só que próteses muito ruins, mas era o que a minha família tinha condição de pagar. E lembrando, né, que eu tinha só 17 anos, então, em 2010, e eu não tinha nem acesso à internet, minha família, eu sou venho, né, de uma família pobre, continuo sendo pobre, mas naquela época eu era muito mais pobre. E eu não tinha carro, eu morava numa casa que ficava no alto de um morro, tinha umas escadas que tinha que subir até chegar na minha casa, no meio da rua. E esse fato também de ter essas casas que ficavam no meio da rua, na verdade, que essa escada que ficava no meio da rua também era um fator para que houvesse um bloqueio para que eu não saísse de casa por causa da vergonha. Porque quando eu saí de casa, as pessoas ficavam olhando e era uma situação bem, bem difícil para uma garota de 17 anos lidar. E aí, então, havia muitos bloqueios e eu não conseguia, né, também sair de casa porque eu não tinha um carro e eu não tinha condições financeiras de pagar um táxi. Então, às vezes eu pedia um vizinho, um colega, para que me levasse nos lugares. Então, eu só saía mais de casa por uma obrigação, que era para ir no médico, que era para ver a questão da prótese. E aí, quando foi em 2011, eu vinha colocar as próteses, igual eu falei, só que eram próteses, gente, que me machucavam muito. Assim, ficava até em carne viva ali, que era uma coisa assim que vocês não estão entendendo. E mesmo assim, eu usava aquelas próteses, porque eu usava elas assim bem pouco, só quando tinha que caminhar a distâncias bem, bem, bem curtinhas. Então, ou seja, eu praticamente não saía de casa. E assim foi se sucedendo, o tempo foi passando e eu só saía de casa é, pouquíssimas vezes por ano. Eu raramente saía por uma questão assim de um lazer. E aí, quando foi no ano de 2012, meu pai financiou um carro para mim. Só que a questão era que eu tinha o carro, ainda tenho o carro, e foi uma luta para mim também tirar até minha carteira de habilitação, gente. Vocês não estão entendendo. Aqui em Juiz de Fora tinha uma autoescola, isso em 2012, que essa autoescola ela só oferecia. é, Ela tinha o carro adaptado, era a única autoescola que tinha um carro adaptado, mas dentro da autoescola não tinha a adaptação. Então aí vocês já podem ver a situação. E aí tinha uma escada, tinha que ir para o segundo andar, e eu tentei fazer com que eles conseguissem uma forma para mim poder fazer minhas aulas, já que eles tinham o carro adaptado, e eu não entendia de leis. Eu poderia muito bem ter processado depois a autoescola, mas aí já era tarde demais, porque eu não entendia nada de leis. Eu tinha pouco acesso à internet em 2012, eu tava tendo internet na minha casa, mas eu não tinha um celular com internet, as coisas eram bem, bem limitadas, de informações para mim. Então, gente, eu ia para essa autoescola, chegava lá cedo, chegava antes de todo mundo, ia com minha mãe me acompanhava, e eu subia aquelas escadas na maior perrengue. Minha mãe me ajudava, tinha o corrimão, e eu ficava toda machucada, porque minha prótese me machucava muito. Aí vocês vão falar, por que você não sai sem a prótese? Porque eu não consigo sair sem prótese, ninguém tem o direito de me julgar. Porque não é fácil pra mim, tá? E o que acontece? Aí eu, beleza, passei por toda essa situação, consegui tirar minha carteira, comprei o carro, e aí eu comprei o carro,
E só que aí tinha um outro problema, que era quando eu saía de casa, a maioria dos lugares não tinha vaga. E eu também, gente, eu não conseguia usar a cadeira de rodas. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha de usar a cadeira de roda. Era um bloqueio muito grande. E não me julguem, tá? Porque cada ser humano reage de uma forma em relação ao que acontece. Então eu tinha muita vergonha de usar, de ser uma pessoa que estava faltando as minhas duas pernas e ainda por cima, né, usar a cadeira. E eu escondia a minha deficiência porque eu tinha muito medo das pessoas me maltratar, gente, muito medo mesmo. E eu só usava saia longa e top cropped, né? Era só assim que eu me vestia. E aí eu saía muito pouco de casa, eu entrei em depressão profunda. Minha depressão profunda, ela gerava crises de pânico. Às vezes eu chegava no portão de casa e eu começava a tremer, começava a chorar e falava, não vou, não consigo. E eu ia pra casa, voltava pra casa, assim, mal mesmo. Então, assim, eu não conseguia lidar com as pessoas aqui fora, não conseguia lidar com os olhares. Gente, era uma coisa que me paralisava e não tava em mim. Tanto que eu chegava a ficar 2 meses dentro do quarto. Juro por tudo que é mais sagrado, gente. Eu chegava a ficar, acho que eu já cheguei a ficar até mais tempo que isso. E aí eu ficava dentro do quarto. Todas as casas que eu morei aqui de Juiz de Fora, geralmente as casas têm sempre um banheiro no quarto. Então eu ficava sempre com o quarto que tinha o banheiro, então eu só saía da cama pra ir ao banheiro, né? E nem ia na sala, não ia na cozinha. Eu estava em total depressão. Eu não aceitava que aquilo tinha acontecido comigo. E o fator, né, de não ter uma condição financeira boa, porque meu pai fazia o que podia, minha família fazia o que podia, mas a questão de grana, né, para uma pessoa que tem deficiência, os custos são muito altos. E para ter uma prótese boa, era fora de cogitação, porque eu não tinha coragem de pedir ajuda, por vergonha, né, porque não é fácil você pedir ajuda. E fora as humilhações, porque tanto que futuramente vou falar sobre essa questão das humilhações. E aí eu fui ficando só em casa, só em casa. E toda vez que eu saía de casa, eu saía tremendo, tremendo. E as pessoas ficavam às vezes me perguntando, via que eu tinha uma dificuldade, ficavam me perguntando, o que você arrumou? Eu falava, eu machuquei. Sabe, era uma situação assim muito difícil. Eu entrei numa depressão mesmo, assim, que eu não conseguia sair. Era uma depressão que me paralisava. Eu tinha muita insônia, então durante a noite, enquanto todo mundo estava dormindo, eu estava lá, triste. E às vezes eu tinha uma ilusão, achando que em algum momento eu ia voltar a ter uma vida normal. Então, tudo isso, gente, acontecia. Eu saía de casa, vamos colocar assim por ano, vou colocar aí, umas 7 vezes por ano de casa, imagina, gente, isso não é nada. Então, assim, eu até brinco, né? Isso não é coisa de brincar, mas eu falo que eu vivia praticamente em uma prisão domiciliar. Mas a minha prisão, ela era do corpo também, mas também muito ligada à mente. E por causa da minha depressão. Então, imagina, gente, minha família não sabia lidar com essa situação. Eles também não conseguiam ter um psicológico forte para me fortalecer, porque isso também derrubou muito eles. Foi uma mudança muito drástica, porque eu tinha muitos sonhos. Eu me via assim, eu pensava, tipo assim, todos os dias em tirar minha vida. Todos os dias eu pensava. Cheguei a tentar, mas falhou. Cheguei a tentar 2 vezes, mas não deu certo. E aí, quando foi no ano de 2020, eu já tava assim, no meu limite. Eu ia tirar a minha vida ou eu ia encontrar uma solução para me levantar daquela situação que eu estava. E aí foi aí que eu tive a ideia de fazer uma campanha para conseguir as próteses e eu não aguentava mais e foi uma luta. Aí eu lutei, eu fui atrás sozinha, eu não tinha, praticamente eu não mexia com redes sociais, eu fui aprendendo praticamente ali tudo sozinha. E aí foi uma luta, eu consegui as primeiras próteses, só que deram errado. Aí depois eu reiniciei uma nova campanha e aí eu consegui essas próteses que eu tenho hoje. E hoje a minha mente está um pouco melhor do que era, minha vida deu uma melhorada significativa. Obviamente que eu ainda sofro, ainda tenho muitas limitações, eu não consigo sair de casa com a frequência que eu gostaria. E hoje também eu consigo usar tanto a prótese como a cadeira de roda também, porque, gente, não tem como, são 2 pernas amputadas, foram muitos anos praticamente ali parada, então toda a minha musculatura enfraqueceu, eu perdi muita massa muscular, então eu não consigo andar longas distâncias, eu preciso tanto da cadeira de rodas quanto das próteses. Quando eu tenho, por exemplo, que eu tenho que ir para um shopping, que eu gosto, que é o único lazer que dá para fazer mais aqui em Juiz de Fora, eu sempre uso a cadeira. E quando são distâncias menores, aí eu já não preciso estar usando a cadeira.
E assim, é uma situação muito difícil ainda pra mim. Eu ainda sofro muito, eu ainda tenho muitos bloqueios, eu ainda tenho depressão, só que as coisas já não, eu não sinto as coisas naquela intensidade de antes, mas tem dias que eu ainda tô bem derrubada, mas hoje eu tô bem melhor. E depois que as próteses chegaram na minha vida, as coisas começaram a melhorar assim muito. E é isso, sabe? Eu achava que eu nunca ia conseguir ter forças pra sair daquela situação, mas Deus veio e me deu a força que eu precisava para que eu conseguisse ter um caminho que tirasse, que me tirasse de tanto sofrimento e dessa prisão que eu estava, tanto física quanto mental. E ficar presa assim me fez é, ter muitos problemas psicológicos, né? A falta do convívio social me afetou muito. E boa parte desse tempo que eu ficava em casa, igual eu falei, eu estava em casa, no quarto, assistindo televisão. Eu só fui ter um celular com WhatsApp em 2018 ou 2019, não me lembro. Ah, acho que antes, gente, não me recordo. Mas eu lembro que eu demorei muito. E então eu só ficava ali na companhia da minha televisão e dos meus pensamentos, que só eram pensamentos extremamente destrutíveis, negativos. E eu não sabia, às vezes, como lidar. Eu às vezes ficava rolando na cama, era todo dia eu chorava, era uma dor angustiante ao extremo. O problema psicológico, gente, é uma coisa que é difícil de lidar, né? Muito difícil. E por isso que às vezes as pessoas não levam tão a sério, mas, cara, só quem vive na pele sabe. Eu passei por um trauma muito pesado. Não estou aqui me vitimizando, estou contando a minha história e como foi que eu lidei com os anos que foram se sucedendo, se sucederam, né, depois do meu acidente. E é isso, gente. Eu hoje dou graças a Deus por eu ter conseguido sair daquele buraco imenso que eu estava, aquela escuridão. Mas a gente nunca deve julgar a forma como o outro lida com as situações que acontecem nas suas vidas. Porque tem gente que ficava falando, mas você vê. Gente, é uma das coisas que também deixa agora que veio aqui, né, na minha mente. É que às vezes as pessoas ficavam assim me julgando. Você vê, fulano passou por isso, não tá igual você aí, ó. Aquilo acabava comigo. Porque ao invés das pessoas tentarem buscar uma maneira de me ajudar, sem ser de me julgando, porque ninguém sabe como é estar na pele do outro, como vai lidar com aquele sentimento, com aquela situação. Então, muitas das vezes eu era criticada e julgada. Só que ninguém sabe o quanto aquilo estava me afetando, o quanto eu não tinha forças para lidar com aquela situação. E eu me fechei para o mundo, entendeu? Porque eu achava que todo mundo ia me maltratar, eu não sabia lidar com os olhares, com as perguntas de desconhecidos em relação à minha deficiência. Eu não queria passar por isso, sabe? Eu me sentia um ET. Em alguns momentos eu ainda me sinto ET. Eu estou num processo, talvez eu nunca vou me curar, talvez eu vou, não sei. Mas enfim, eu quis só compartilhar com vocês um pouquinho aí de como foi essa parte extremamente difícil da minha vida. E não deixem de se inscrever aqui, gente, é muito importante. Eu preciso que vocês me ajudem, então vocês se inscrevam, compartilhem este vídeo. E é isso, gente, até o próximo vídeo.